Pois é, galera. Que situação. Então, Tarcísio vai usar ChatGPT para produzir aulas no lugar dos professores. Essa é a notícia de hoje. Eu sou o professor Glaurio e esse é o Jornal do Prof. Pois bem, gente, eu vou usar aqui como referência de hoje esse texto do ICL Notícias falando sobre a gestão, que foi o primeiro lugar onde eu vi a matéria. Como eu disse para vocês na chamadinha de ontem, muita gente me mandou matérias de vários órgãos, né? Pelo que eu entendi, essa notícia ela foi publicada primeiro pela Folha, só que eu não assino Folha, não tenho acesso, né, ainda. Se alguém quiser me fornecer o acesso, a gente conversa, mas eu não tenho acesso à Folha, então eu peguei algumas matérias de outros órgãos que falaram e utilizaram como referência também o material produzido pela Folha. Tá? Então, olha só o que nós temos aqui. Ó. Gestão Tarcísio vai usar ChatGPT para produzir aulas no lugar de professores. Docentes terão função de revisar o material feito por inteligência artificial para alunos a partir do 6º ano. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um mashup. Eu vou ler parte dessa matéria do ICL e algumas coisas que eu vi na matéria do G1, que eu acho interessante a gente comentar também. Mas vamos lá. Eu não vou ler o texto inteiro, já vou deixando claro. Eu vou deixar na descrição desse vídeo os links das matérias que eu li sobre o assunto, tá? Principalmente o do ICL e do G1. Eu li também no Diário do Centro do Mundo, né? Uma matéria, mas a do Diário do Centro do Mundo é bem pequenininha. Ela tá curtinha demais, não dá nenhum detalhe, então eu vou deixar só as outras duas, tá? Mas vamos lá. O que a gente precisa entender desse texto aqui, ó? Vamos ver. O governo Tarcísio de Freitas, republicanos, vai passar a usar o ChatGPT, ferramenta de inteligência artificial para produzir as aulas digitais usadas pelos professores de todas as escolas da rede estadual paulista. Até então, o material didático era produzido por professores curriculistas, ou seja, especialistas na elaboração desse tipo de conteúdo. Agora, esses docentes terão apenas a função de avaliar a aula gerada pela inteligência artificial e realizar os ajustes necessários para que ela se adeque aos padrões pedagógicos. Então, gente, isso já é um problema gigantesco. Vou começar dizendo que a existência dos professores curriculistas já é um grande problema. A ideia do Renato Feder, que é o secretário de Educação, e do Tarcísio de Freitas, de produzir um conteúdo único para todas as escolas, já é absurda em si. Tá? Por que é absurda em si? Para quem mexe com educação, sabe muito bem que nós precisamos avaliar caso a caso. Um currículo tão centralizado, tão unificado do jeito que ele não atende às necessidades de diferentes tipos de alunos, de diferentes tipos de comunidades. Então a gente já tem um grande problema já no modelo adotado pelo governo do estado de São Paulo e pelo Renato Feder e pelo Tarcísio de Freitas. Então já existe um problema aí logo de cara, antes dessa discussão do ChatGPT. E pelo que eu pude avaliar aí pelas notícias, a ideia é produzir conteúdo, material escolar para crianças do 6º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio. Então ele quer controlar diretamente o conteúdo. E esses professores curriculistas que produzem o currículo do Estado, eles não teriam autonomia nenhuma para poder gerar esse tipo de conteúdo. Gente, entenda o seguinte, você é entusiasta da tecnologia em todos os seus sentidos. Tecnologia na educação não é ruim. Nós não estamos falando que a inteligência artificial ela não deva ser utilizada com o intuito de melhorar a educação. O problema é que, da maneira como está sendo proposto pela Secretaria da Educação, você, além de produzir um conteúdo unificado para todas as crianças, de maneira que você não consegue atender às necessidades locais de cada região, você ainda substitui o papel do professor na hora de produzir esses conteúdos, na hora de entender esses conteúdos. Entenda, não existe outro profissional que seja mais capaz de entender as necessidades das crianças do que os professores. Mas, não, pera, mas isso vai facilitar o trabalho do professor. Como? Tem certeza que vai facilitar o trabalho do professor? Na verdade, isso tem uma questão muito complicada aqui. Eu vou passar um pouco aqui
Deixa eu achar o ponto que eu quero encontrar aqui. Olha só isso aqui, ó. Até o segundo bimestre deste ano, os professores tinham que entregar 4 aulas por semana. Com o uso da ferramenta, raciocinou o secretário, eles passam a ter que entregar 3 aulas a cada 2 dias úteis, ou seja, pelo menos 6 por semana. Ou seja, é aquela velha história. Se falou tanto que a tecnologia ela ia ajudar o trabalhador a ter que trabalhar menos, mas não. Isso aí é uma ótica de produção industrial que está sendo imposta aos professores. Então, olha só, você produzia 4, o que já é muito, 4 conteúdos curriculares por semana. Agora, meu amigo, você vai ter que produzir 3 a cada 2 dias. Então, a pressão sobre os professores para que eles produzam mais vai ser maior. Ah, mas o chat GPT é que vai produzir a maior parte do trabalho. Meu amigo, você já viu o chat GPT como é que ele funciona? Ele não funciona. Ele pode enganar alguém mais desatento, mas o chat GPT, ele tem uma questão muito relevante que a gente precisa entender. Eu já venho lendo sobre essas inteligências artificiais há algum tempo, mas essas inteligências artificiais, primeiro que elas estão incompletas. Segundo, o ChatGPT ele não é atualizado já tem alguns anos. A própria empresa que produz o ChatGPT, que produziu o ChatGPT, já parou, ou pelo menos havia parado há alguns anos, não sei se ela retomou, mas ela havia parado há alguns anos de alimentar o ChatGPT e o conhecimento dele. E o que aconteceu a partir disso? O ChatGPT, ele vai tentar te dar uma resposta a qualquer custo. Inclusive, ele vai tentar te dar uma resposta que não existe. Algo que está completamente errado. Algo que o próprio ChatGPT, ele inventou. Talvez, na tentativa de mimetizar o comportamento humano, essa inteligência artificial, ela mente, ela produz erros. Então, o que é mais fácil? É mais fácil eu, que sou professor, já escrever o documento da maneira correta ou eu ter que ficar lendo o documento inteiro, ficando achando errinho por errinho para poder corrigir? Isso vai, na verdade, não facilitar o trabalho do professor, mas isso vai deixar o trabalho do professor ainda mais difícil. É isso que vai acontecer. Os professores curriculistas que estão lá fazendo um trabalho, né, não dá. Eu falei que já é errada a ideia de fazer o professor curriculista, mas ele está lá trabalhando. O professor não tem culpa disso. Ele é um cara que foi contratado por essa gestão para poder fazer esse trabalho. Agora, para ele, o trabalho vai ficar ainda mais pesado, porque vai ser incluída essa plataforma, que é o ChatGPT, e ele vai ter que ter um trabalho redobrado, a qual ele vai ter que fazer em menor tempo de entrega. Então, qual que vai ser a qualidade desse documento? Será que o professor ele vai ter mesmo a cabeça para poder ver tudo? Eu falei num vídeo recente sobre como os professores estão sobrecarregados. E aí um professor sobrecarregado, ele é um professor que, obviamente, ele não produz da maneira correta. Então o cara vai ter que trabalhar mais para ficar corrigindo o errinho do ChatGPT, ao invés de fato trabalhar na confecção de um currículo, de um conteúdo que seja útil para os alunos, que seja realmente destinado aos alunos. É por isso que a liberdade de cátedra dos professores da rede pública é tão importante, porque é esse professor que está lá na sala de aula, olhando cara a cara com o aluno, que de fato conhece o que o aluno precisa, que de fato entende o que precisa ou o que não precisa ser feito dentro desse currículo. Então não adianta você ficar colocando essas tecnologias que são tecnologias que, além de tudo, estão falhas. De novo, usar tecnologia para a educação não é uma má ideia. Na verdade, é uma ideia interessante. Existem outras inteligências artificiais que são voltadas necessariamente para a educação, mas não para a produção de conteúdo, mas para a produção de plano de aula, essas coisas. Mas o conteúdo, quem tem que fazer não é o ChatGPT, é o professor. E de preferência, o professor que está dentro da sala de aula. É ele que sabe de fato o que o aluno precisa ou deixa de precisar.
Ok, agora eu quero mostrar para vocês algumas coisas que eu vi, não no ICL, mas no portal do G1, né? Olha aqui, a mesma notícia, basicamente, o governo de SP avalia utilizar a inteligência artificial para aprimorar conteúdo digital nas escolas estaduais, mas, porém, contudo, obviamente, a visão do G1, ela é uma visão mais corporativa. Então, ele vai tentar, apesar do G1 tentar ali pegar um meio de campo, chamando a APUESP, que é o Sindicato dos Professores da Rede Estadual aqui de São Paulo, ele ainda pega aí algumas visões que defendem o ChatGPT. E o que me impressiona, olha isso aqui, ó. Esse material provavelmente está no material da Folha, e como eu disse para vocês, eu não tive acesso, mas esse aqui é o material que foi recebido pelos professores, de acordo com o que eu entendi aqui na notícia, a respeito de tudo que vai ser feito. E lá no final, eu vi duas coisas assim que fala que, eu falei, meu Deus, olha para onde tá caminhando isso. Duas não, três coisas aqui importantes. Olha aqui, ó. Aqui não dá para marcar porque é imagem, tá? Então nós temos aqui, ó, eu vou deixar bem centralizado aqui, ó. Início, 22/4. Então é para começar já na semana que vem, né? Essa proposta a ser desenvolvida. Semana de formação e treinamento online para a formação. Então a ideia era formar os professores aí na ferramenta. Então já é o início logo. As matérias, elas contam, vocês que vão ler a matéria aí depois, elas contam que a ideia é já colocar isso em vigor, já para os alunos, no terceiro bimestre. Nós estamos saindo do primeiro agora, entrando para o segundo. Então, já no terceiro bimestre, depois das férias, depois de julho aí, já era para estar colocando isso em prática. A previsão de término, preencher caso a caso, premissa, que eu já tinha falado, né? Tava na fala do próprio Feder, entrega de 3 aulas a cada 2 dias úteis, então é aquilo que eu falei para vocês, vamos fazer o professor trabalhar mais, tá? E modelo de contratação. Será que eu acho que a grande imprensa, a mídia que não é especializada em educação, talvez não tenha prestado atenção nisso, porque para eles não interessa tanto, mas modelo de contratação, prestação de serviços, PJ. O que eles vão fazer? Eles vão contratar professor em modelo MEI para poder conseguir fazer projeto funcionar? Ou esse modelo de contratação é a contratação aí do serviço do ChatGPT? Vai se pagar quanto para o ChatGPT para ele poder fornecer a ferramenta para a educação, para a Secretaria do Estado? Então, é aquela coisa da privatização, né? Eu coloco um monte de gasto errado, gasto mal, e falo, ó, meu Deus, né? Eu não tá dando lucro, né? Como se a educação precisasse dar lucro, tá? Então, isso na matéria do G1 é o que me chamou a atenção. Mas tem um outro detalhe aqui na matéria do G1 que eles chamam um especialista, né, para falar sobre isso. Aqui, ó. O professor pesquisador em Educação e Tecnologia Bernardo Soares, ouvido pelo SP1, afirmou que a tecnologia pode auxiliar os professores, mas não deve substituí-los. Veremos. Esse processo de produzir o conteúdo de maneira subjetiva, compreendendo as dificuldades dos estudantes, compreendendo a importância de um tópico ou outro, o ChatGPT não faz. Pera. Então, eu fico entendendo, esse pesquisador, ele é fã ou é hater do ChatGPT? Porque ele já está falando o seguinte, aquilo que é importante de um tópico ou outro, o ChatGPT não vai fazer. Então, aquilo que é importante para o aluno, o ChatGPT não é capaz de fazer. Tá? O ChatGPT tem uma análise objetiva do conteúdo e não subjetiva. Mentira. Desculpa, eu não conheço o Bernardo Soares, nunca li nada desse autor, mas eu vou dizer para vocês que isso é uma balela. Por que balela? O ChatGPT, ele não faz uma análise objetiva, ele faz uma análise algorítmica. E quem configurou o algoritmo? É uma questão que as pessoas têm dificuldade de entender sobre tecnologia. A tecnologia, ela não é imparcial. Tecnologia não é imparcial. A tecnologia, ela é configurada de acordo com os princípios daquele que a configurou. Então, não existe análise subjetiva em inteligência artificial. Existe uma análise contaminada por aquele que a configurou. É isso que existe, tá? Não existe análise objetiva, desculpa, eu falei subjetivo. Existe análise de acordo com a configuração que ela recebeu. É isso que existe, tá? Então tira da tua cabecinha que o algoritmo ele não é controlado. Ele é muito bem controlado, sim senhor. Né? Então o professor precisa ser o centro do processo, ainda que ele seja o mediador. Ou seja, como assim? Eu coloco o professor não vai ser o centro do processo se ele é só mediador. Na verdade, se ele é só mediador,
A gente precisa perguntar para que serve o professor. Se é só pegar o que está escrito pelo ChatGPT e jogar na cara do aluno, então para que eu preciso do professor? Você entendeu? O professor, como mero mediador, não é o centro do processo educativo. Ele é apenas uma pessoa que está lá fazendo uma ligação frágil entre aluno e tecnologia, no caso, a inteligência artificial do ChatGPT. Tá? Seja o mediador do conteúdo e não mais o detentor. Então, ele mesmo falou que o professor não vai ser mais o detentor do conteúdo. Ou seja, você, professor, vai entrar na sala de aula mudo e sair calado. Deixa o ChatGPT fazer o seu trabalho por você. Até o momento que a gente achar que você não precisa mais ser o mediador. E aí o que a gente vai fazer com esses professores? Vai jogar na lata do lixo? Porque é isso que essa gestão está tentando fazer com o professorado paulista, né? Enfim, aí nós temos aqui na G1, eu achei interessante que eles trouxeram a nota da APUESP, do Sindicato dos Professores, que, obviamente, né, e de maneira correta, vai dizer que isso é um escárnio com a categoria dos professores, tá? Mas também aqui no G1, eles vão buscar o que o Tarcísio diz, e o Tarcísio diz que é preconceito pensar dessa forma sobre o ChatGPT. É professor sendo preconceituoso com tecnologia. De novo, óbvio que a tecnologia precisa ser usada em benefício da educação. Precisa. Mas tendo como seu guia os professores. E não é isso que a gente está vendo aqui. Tá? O que a gente está vendo é, sim, uma substituição do professor em uma das suas funções mais principais, uma das suas funções mais importantes, que é entender qual é o conteúdo e produzir o conteúdo para o aluno, entendendo o que o aluno precisa, tá? Então, essa é a questão. É óbvio que a Secretaria da Educação vai dizer o seguinte: não procede a informação que os professores serão substituídos por ChatGPT ou por qualquer outra ferramenta de inteligência artificial. Eles falam isso, mas na prática é uma substituição. Tá? Ele pode falar, colocar no papel o que quiser, mas na prática é uma, sim, substituição. Principalmente desses 90 professores curriculistas, que eu, se eu fosse um deles, ficaria muito preocupado em perder o meu trabalho nessa questão. Gente, eu espero que vocês tenham entendido todo o problema que é colocar essa possibilidade de substituir professores pelo ChatGPT. Por enquanto, na questão da notícia, nós ficamos por aqui. Galera, é o seguinte, eu tô muito feliz de contar pra vocês que eu consegui bater aí a meta de mais de 1000 visualizações dos meus vídeos. O problema é que eu ainda tô com pouquíssimos seguidores, só 50 seguidores. Tá crescendo, isso é muito bom. Eu tô recebendo ajuda de muita gente, apoio de muitos professores que eu conheci ao longo da minha carreira. Muito obrigado a todos, mas eu preciso de mais. Vocês viram, eu falei ontem para vocês, no videozinho que eu lancei, que eu não ia conseguir colocar essa notícia no dia mesmo, né? Que a coisa tava pegando fogo, porque eu tô sozinho, eu preciso trabalhar na escola, eu vou pra escola, eu chego da escola tarde. Quando eu chego da escola que eu vou começar a produzir os conteúdos pro canal. Para eu conseguir viver o sonho de conseguir apenas produzir o conteúdo para o canal, para os professores, principalmente os professores, mas é óbvio, para todo mundo que se interessa por educação, eu preciso da ajuda de vocês. Eu preciso bater a meta de 1000 inscritos o mais rápido possível e depois, quem sabe, conseguir aí criar clube de membros, essas coisas todas, porque eu ainda não sou capaz de fazer isso, porque eu ainda não tenho inscrito suficiente. Então, bora sentar o dedo aí no like, bora se inscrever, bora compartilhar esse vídeo, principalmente com pessoas que atuam na área da educação, tá? Que atuam, que estudam ou que se interessam pela área. Enfim, é isso que eu tinha para dizer para vocês por hoje. Eu sou o professor Glauber e esse foi o Jornal do Prof.